O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e disse: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, vá à casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e disse: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é próprio do evangelista São Lucas contar parábolas, assim como narrar episódios da vida do Senhor, que transparecem a sua misericórdia. E de fato, assim é conhecido São Lucas, o evangelista da misericórdia do Senhor. Como este bonito trecho de parábola que acabamos de ouvir. A parábola é um recurso pedagógico, é um instrumento didático. Através da comparação, a gente chega ao entendimento da ideia, do conceito. Como hoje a gente vai dizer uma teoria e depois diz, por exemplo, e aí conta o exemplo. E a gente entende com maior facilidade aquele princípio, porque o exemplo serve para isso. Quem estuda sabe que é assim que funciona. Do mesmo modo, Jesus contando, dando o exemplo da parábola, era mais fácil de a gente, através da comparação, a gente não é leso, chegar a compreender aquilo que ele queria dizer. Hoje esta parábola aqui, ela vem explicar o gesto misericordioso de Jesus, que justamente sentava, acolhia, usufruía da companhia dos pecadores. Hoje o Papa Francisco diz que a gente tem que ir para a periferia, não só da cidade, mas daqueles que estejam afastados de Deus. Ele nos fala que a gente tem que
ir em busca dos afastados, daqueles que por algum motivo se distanciaram de Deus, da igreja, do Evangelho, e por isso precisam mais uma vez receber o convite, o anúncio, a insinuação, para que assim possam retornar ao convívio e à comunhão com Deus e com as pessoas. E Jesus já fazia assim. Ele é o mestre dos mestres, acolhia os pecadores, por isso os fariseus o criticavam. E foi então que Jesus lhes contou esta parábola, que bem conhecemos, do pastor que, ao perceber que uma ovelha se perdeu, deixa as 99 que estão seguras e vai em busca daquela. E quando a encontra, festeja, comemora. Alguém poderia dizer: poxa, mas você tinha 99. Não, mas esta também faz parte. Uma mulher pobre que tinha muitos filhos, morreu um dos filhinhos, o último. E depois de ela se lamentar, perder o único filho, eu disse para ela: mas a senhora tem outros. A senhora ainda ficou com 5. Sabem o que ela me disse? Para mim, que sou homem, não sei o que é ser mãe. É, padre, mas não é o mesmo. Ou seja, né, cada um é especial. Portanto, ela queria os 5 mais o 6º. Por quê? Porque são todos, cada um, de um modo, e amados igualmente. Assim Jesus conta esta parábola do pastor que vai em busca da sua ovelha, ou da mulher que perdeu uma moeda. Hoje a moeda não vale nada, mas na antiguidade, Deus o livre, ter uma moeda feita de prata ou de ouro, e valia pelo peso, pelo tamanho. Uma moeda era uma coisa preciosa, era uma pequena fortuna, e aquela tinha uma, e a dela se perdeu, de modo que então o que ela fez? Desarrumou tudo, botou tudo para o meio da casa e foi varrer, e achou. Ficou tão feliz que convidou as comadres da vila: venham embora tomar uma merenda, fazer um lanche aqui, eu pago. De tão feliz que ficou por encontrar a moeda dela. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus fala isso para nos dizer, sabe o quê? Do amor dele por nós, do amor de Deus por nós. Nós, comemorando a Santa Eucaristia, nós hoje preparando-nos para a primeira sexta-feira do mês, sexta-feira do coração de Jesus, sexta-feira do mesmo Jesus misericordioso, aprendemos isso. Podemos não ser uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, mas a necessidade de intensificar a nossa comunhão com Deus se faz necessária sempre. Porque quando nós não progredimos nisso, nós já estamos voltando para trás. De modo que no caminho espiritual com Cristo, não progredir já é atraso. Ah, mas eu estou na mesma. Ah, mas eu não. O apóstolo São Paulo diz: vós não deveis vos conformar com o espírito desse mundo, mas devereis buscar, alcançar sempre mais prosperidade. Santo Antônio Maria Zacarias dizia que quando a gente experimenta, a gente quer mais, sobretudo se é alguma coisa deliciosa, alguma coisa que nos traz realização, que nos traz liberdade interior, se é alguma coisa que nos faz sentir mais realizados, mais completos, nós queremos mais. De modo que, embora não sejamos ovelhas desgarradas, moedas perdidas,
mas nós devemos buscar intensificar sempre mais a nossa comunhão com Deus. E como é que fazemos isso? Deus mesmo providenciou para nós, e isso é maravilhoso, meus irmãos e irmãs. Isso é maravilhoso. Deus providenciou para nós os instrumentos. É tão bonito isso da nossa igreja, que nós aprendemos com Jesus. A igreja não fica só repetindo inferno, inferno, pecado, pecado. Não fica insistindo só sobre isso. Fala de vida, fala de redenção, fala de misericórdia. E tem mais, quando fala do pecado, fala também do remédio. Fala do remédio. E que remédio principal nós temos para o nosso progresso interior? A Santa Eucaristia. Jesus pensou no modo de permanecer conosco e inventou o sacramento eucarístico. A Eucaristia é Jesus mesmo presente. Nós aprendemos da nossa fé católica presente em corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, presente totalmente. Quando o Papa São João Paulo II chamava Nossa Senhora de mulher eucarística, porque ela trouxe nela, no seu ventre virginal, Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, ele convida-nos, nós também, a entrar na escola de Maria. O que quer dizer? Nós, recebendo a Santa Eucaristia, também nos tornamos outras Nossa Senhora. Assim como ela trouxe no seu ventre Jesus por 9 meses, porque mãe dele, assim também nós, ao receber a hóstia consagrada, nos tornamos também marianos nesse sentido. Tão importante é, então, o cumprimento da palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Eu caminharei diante de vós. Tão importante se faz o cumprimento da profecia e da vontade de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, mesmo que experimente a morte biológica, mas, diz Jesus, não morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Parece um paradoxo, e de fato é. O paradoxo é próprio de Deus, porque só Jesus pode afirmar isso. Aquele que se alimenta do meu corpo, bebe do meu sangue, não experimentará em si a morte. De modo que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é a certeza de Deus, a certeza da ressurreição em nós. Eu certa vez ouvia um sacerdote fazendo uma pregação e ele disse algo tão interessante que eu copiei, nunca mais me esqueci. Disse: puxa, eu também que sou um pregador, nunca tinha me dado conta disso. Ele falou: a Eucaristia nos embalsama para a vida eterna. E isso é tão profundo, meus irmãos e irmãs, que Deus dá mostras disso. Deus confirma com sinais a verdade da nossa fé católica. De tanto amor à Santa Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento, de tanta fé que Santo Antônio Maria Zacarias tinha, que quando ele foi ordenado padre, na primeira missa que ele celebrou, as pessoas que estavam assistindo viram uma cachopa de anjos adorando a hóstia consagrada quando ele elevou, depois de tê-la consagrado. Os anjos em adoração à elevação da hóstia. Deus manifesta com sinais a sua palavra. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue viverá para sempre. E quando for o desencavar,
o corpo de Santa Clara de Assis, que tinha expulso os sarracenos lá do convento de São Damião, com a hóstia consagrada nas mãos. Vão chegar esses bárbaros, e aqui em casa nós não temos nenhum homem. Se lembram? Temos sim o dono da casa foi lá, pegou a hóstia consagrada, levantou a hóstia consagrada, e os muçulmanos foram expulsos, assim como se tivesse dado um tsunami, alguma coisa assim que os expulsou para fora. A força da fé na Eucaristia. E vocês sabem, quando foram comemorar os 800 anos do nascimento de Santa Clara, foram desenterrar Santa Clara. O corpo dela estava intacto, inteiro. Não tinha apodrecido naquele sentido de ficar então uma coisa velha, uma caveira, como acontece com nós outros pecadores quando a gente vai mandar fazer uma exumação, que é horrível. Santa Clara estava inteira, sinal de Deus. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, ainda que experimente a morte biológica, não morrerá jamais. Meus irmãos e irmãs, Deus não só mostra a nossa condição de fraqueza, de pecadores, mas também nos dá remédios. E o sacramento da Eucaristia é o remédio que nós recebemos de Deus para prosseguir a nossa caminhada cristã. Claro, não é uma coisa automática. Não devemos receber a hóstia consagrada como se ela fosse um amuleto ou alguma coisa assim. Não. Precisamos nos preparar, precisamos crer, precisamos conhecer a doutrina do sacramento, precisamos fazer a confissão para estar em estado de graça, precisamos até saber nos abster de receber, para que o mal não seja pior e maior do que o bem. Enfim, Deus providencia para nós a graça dele, para que possamos assim nós incrementarmos mais ainda a nossa comunhão com ele, estar perto dele, transformar-nos nele. O apóstolo São Paulo diz: Cristo em nós. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que cada um possa colher alguma coisa boa para a sua vida.